Olá! Você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores votam pedido de abertura de processo de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella. Após mais de 4 horas de muitas discussões, no final da sessão, a denúncia de abertura de processo de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella foi rejeitada por 25 votos contra e 23 a favor. Comerciantes apostam no início da Semana do Brasil para reaquecer as vendas. Uma pesquisa da Federação do Comércio revela que 6 milhões e 700 mil pessoas no estado pretendem gastar dinheiro na Semana Brasil. Cada uma deve gastar, em média, de acordo ainda com o levantamento, R$ 585. E na segunda reportagem da série sobre os gigantes adormecidos da Cinelândia, você vai saber como funciona o Centro Cultural da Justiça Federal durante a pandemia. Nós sabemos que quando nós voltarmos, nós também não seremos os mesmos, porque certamente nós vamos continuar também com programações online para atingir mais pessoas. Não saia daí, a gente volta já. Ei, você que está ligado na TV Câmara, sabia que a gente faz parte da rede legislativa? 4 emissoras em um único canal para você saber como são debatidas e votadas as leis que influenciam a sua vida. Agora em novos canais. Acesse câmara.leg.br/rede legislativa. A rede legislativa é transparência e informação na sua televisão. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias com informações da sessão extraordinária que discutiu o pedido de abertura de um processo de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella. A repórter Simone Braga tem os detalhes. Nesta quinta-feira foi realizada mais uma sessão extraordinária de forma mista, parte presencial e outra parte virtual. Os vereadores discutiram vários assuntos, mas a principal discussão foi em torno da deliberação da abertura do processo de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella, com base na reportagem Guardiões do Crivella, exibida pela imprensa. O processo de investigação foi uma iniciativa da deputada estadual Renata Souza. Este é o 4º pedido de impeachment que chega na Câmara do Rio. A sessão teve início com a leitura do rito, que foi feita pelo presidente da Câmara, vereador Jorge Felipe. O primeiro a falar foi o vereador Átila Nunes, que também apresentou pedido de cassação do prefeito. É o segundo pedido de impeachment que eu apresento. O primeiro foi naquele episódio do Fala com a Márcia. E agora, novamente, ele se apodera da máquina pública, dos impostos dos cariocas, para fazer apenas o seu trabalho político de forma a contratar, inclusive, dessa vez, jagunços. Ou seja, ele quer beneficiar sempre o seu grupo político, o que é um absurdo, principalmente quando pago pelo dinheiro, pelos impostos dos cariocas. Então, por isso, não só apresentei um pedido também de impeachment, como certamente votarei sim nesse momento. Cada vereador teve um tempo de 5 minutos para se manifestar. O que está em discussão nesse momento, fruto de denúncias mais do que evidentes, mais do que claras, mais do que comprovadas, límpidas, né, como a água de pedra, que o prefeito, e aí eu pergunto, o prefeito cometeu alguma ilegalidade? É uma pergunta que eu faço aos colegas. Óbvio que cometeu ilegalidade. Nós estamos discutindo hoje aqui quem acha que não é necessária a fiscalização do prefeito Crivella sobre esses fatos gravíssimos denunciados que passaram como matéria para o mundo inteiro. Isto é que está em jogo no momento. Nós já vimos o que aconteceu lá com a questão da Márcia, com a questão da cirurgia de catarata, que estava esse moço lá presente novamente, esse senhor Marcelo, esse ML, Marco Luciano estava presente. Nós temos, cada dia mais, não temos mais dúvida disso. Nós estamos simplesmente exercendo o nosso direito e o nosso papel, que é o de fiscalizar, é o de apurar as denúncias, as graves denúncias que envolvem, neste momento, o senhor prefeito. Teve outros vereadores que falaram, mas não vão fazer justiça. O que é não fazer justiça? Não fazer justiça é ser a favor de uma organização criminosa. Criminosa, sim, senhor presidente. Formada por, eu diria,
aloprados, jagunceiros. Então, nós temos esse direito, sim. Quando o senhor bota esses capangas, esses guardiões na porta desses hospitais, o senhor sabe o que o senhor está fazendo, impedindo, sabe, a população de saber a realidade dos fatos que acontecem dentro dos hospitais. Chegou, tem que acabar com isso, o prefeito Marcelo Crivella. O pedido protocolado pela deputada Renata Souza enquadra essa possível questão no inciso 10 do artigo 4º do Decreto 201 de 1977, que diz que esse é um modo incompatível com a dignidade do cargo de prefeito. O passo seguinte é entender se o prefeito tem atuação nesse processo, tem alguma relação com isso, né? E aí há uma questão há vários indícios de que o prefeito tem não só conhecimento, mas participação na criação deste grupo e na organização deste grupo. Realmente, essa casa tem que tomar atitude. A CPI pode não tirar ele, mas é um peso que ele vai levar para disputar a campanha. Nós não podemos ficar 2 dias, nós não temos que se pronunciar. O vereador está aí realmente para fiscalizar o prefeito. E ele, como gestor, é um zero à esquerda. O que está em jogo hoje aqui não é mesmo a cassação do prefeito Crivella. O que hoje está em jogo hoje é que a Câmara Municipal dirá se tem coerência nas suas ações ou se não tem. Impeachment. Agora, eu acho que querem ganhar a eleição no tapetão, não querem disputar a eleição. Não é? Então, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu acho que ficou aqui claríssimo, que nós todos os vereadores, não acham, caso seja aprovado, nenhum tipo de ataque a ninguém, muito menos à imprensa, que é algo democrático, que é importante para a cidade, que é importante para a civilidade. Caso seja aprovado, que os culpados sejam punidos. Mas você querer tirar um prefeito eleito legitimamente no tapetão, faltando 2 meses para a eleição, nem tempo do processo de impeachment vai dar para ter, é só para ter o fato político, somente pelo fato político. Se a vontade de investigar, a CPI está aí. Toda essa conduta, tudo que foi noticiado, tem que ser objeto de apuração e está sendo pela Polícia Civil, pelo Ministério Público e por essa Câmara, de forma independente, né, sem partidarismo e sem submissão ao Executivo. Cabe, sim, à Câmara apurar. O problema, né, no dia de hoje, se tratando exatamente do dia de hoje, é o fato político que está sendo gerado. Existe um fato político? Sim, existe. Só que nós estamos às portas de uma eleição, né? E utilizar esse fato para promover tal ou qual candidato, né, isso sim é perigoso para a população. Hoje, que estão tentando fazer é covardia. Vai para as urnas, não vai dar tempo de concluir esse impeachment. Se está levando 90 dias, nós estamos 60 das eleições. Que negócio é esse? Querendo fazer palanque na Câmara. Vou sofrer, sim, o assédio das redes sociais, mas nós vamos resolver essa questão desse governo Marcelo Crivella lá na urna lá. E aí, amigo, aí não tem jeito, aí o povo decide e certamente esse episódio vai ter um peso importante na decisão da população no dia 15 de novembro. Não existe crime enquanto a justiça não julga. E nós não vamos permitir com que esse momento agora, às vésperas da eleição, seja aproveitado de forma sorrateira, oportunista, para quê? Para tentar ganhar no tapetão uma eleição. Quem define a eleição é o povo, e a resposta vai ser dada nas urnas. Por isso, o Bloco por um Rio Mais Humano encaminha não ao processo de admissibilidade do impeachment. Temos aqui a responsabilidade de evitar uma condenação precipitada em um período eleitoral. Marcelo Crivella, ele entra para a história recente dessa cidade como o prefeito mais perseguido.
Quando uma emissora diz que denuncia os maus administradores e está correta em fazer isso, correta, absolutamente correta, tem que denunciar mesmo. Mas também precisa fazer uma ressalva. Infelizmente, é mais uma iniciativa politiqueira. Para você ter ideia, uma comissão processante de um impeachment, ela vai ser instalada e ela tem um prazo de 90 dias para levar a julgamento se caça ou não caça o processante. E as eleições são dia 15 de novembro. Ou seja, a comissão vai estar andando e as pessoas vão estar votando. Isso nada mais é do que uma maneira de tentar perseguir o nosso prefeito mais uma vez, para tentar sangrar ele, desgastar ele na imprensa, desgastar ele na cidade, para conseguir conquistar um objetivo. Após mais de 4 horas de muitas discussões, no final da sessão, a denúncia de abertura de processo de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella foi rejeitada por 25 votos contra e 23 a favor. A denúncia seguiu para arquivo. Começou nesta quinta-feira e vai até o dia 13 de setembro a segunda edição da Semana do Brasil. Trata-se da primeira promoção nacional após a retomada do comércio durante a pandemia da Covid-19. Os comerciantes prometem ofertas especiais, tanto nas lojas físicas quanto nas vendas online. São 10 dias de descontos que podem ser a primeira grande chance de recuperação do comércio no estado em 2020, por causa da pandemia do novo coronavírus que fechou os shoppings e lojas de rua. Os empresários tiveram um prejuízo de 10 bilhões de reais no segundo trimestre, de acordo com a Federação do Comércio. Agora, os lojistas esperam que as promoções da Semana Brasil movimentem cerca de 4 bilhões de reais na economia estadual, apesar de não saberem exatamente qual o nível de confiança das pessoas no futuro próximo. Eu acho que o que eventualmente pode segurar a recuperação é a confiança, né? Quando a gente olha para a confiança das famílias na cidade do Rio de Janeiro, para a confiança dos empresários do comércio no estado do Rio de Janeiro, essa confiança começou a retomar só a partir do mês passado, tá certo? Então, assim, o que pode segurar essa recuperação e, eventualmente, o consumo das famílias é a quantidade presente de incerteza ainda na economia, né? Então, assim, eu acho que tem toda a razão, né? Então, tem 2 dimensões para as quais a gente tem que olhar. Primeiro, a renda foi mais ou menos sustentada, mas, por outro lado, as pessoas, porque estão preocupados com o futuro, podem segurar os gastos, né? E fazer um negócio que a gente chama de economia de poupança precaucional. As pessoas recebem o dinheiro, em vez de comprar, elas só compram o essencial. Uma pesquisa da Federação do Comércio revela que 6 milhões e 700 mil pessoas no estado pretendem gastar dinheiro na Semana Brasil. Cada uma deve gastar, em média, de acordo ainda com o levantamento, R$ 585. Quanto ao local para se fazer as compras, o público está dividido. 32% dizem que vão usar a internet, 15% preferem as lojas físicas e 51% dizem que vão usar as duas formas para comprar. O comércio eletrônico foi uma espécie de boia de salvação do comércio, né? Acho que os empresários que não tinham... aconteceu 2 coisas, né? Os empresários que já tinham, né? As empresas que já tinham um canal eletrônico viram, né? Digamos, esse canal eletrônico amortecer a queda da demanda que eles viram no físico, tá certo? Os empresários que não tinham, que não ofereciam esse canal online, de alguma maneira entraram no canal online. A gente viu muito isso, né? E assim, não é necessariamente ter um canal de venda online, mas pelo menos estar presente ali online e manter a sua marca viva no mundo digital, né? A gente viu muito isso, né? Então, empresas criando canais de venda online, empresas que não criaram o canal, mas de alguma maneira entraram no canal online para se fazer presente e não serem esquecidos. Os eletrônicos estão na ponta com 44,1%. Depois vem vestuário, calçados e acessórios com 39,8%. Os eletrodomésticos estão logo atrás, com 36,6%. Itens de alimentação aparecem na 4ª posição, com 29%. Artigos de uso pessoal e doméstico aparecem na 5ª posição, com 26,9%. Na sequência, materiais de construção, com 26,3%. Livros e artigos de papelaria vêm atrás, com 14,5%. Pacotes de viagem também têm 14,5% da preferência dos consumidores. Serviços de estética e beleza estão em último, com 12,9%.
Os 13 dias de promoção são, segundo o governo, uma tentativa de que as pessoas tenham mais tempo para as compras e de que não haja aglomerações. A Semana Brasil pode ser a melhor data do comércio até agora. A previsão é de que se venda 4 vezes mais do que o Dia das Mães, que movimentou R$1 bilhão no estado. Mas os lojistas estão com medo de que a Semana Brasil tire compradores de uma outra grande data do comércio. A gente já monitorou outras datas comemorativas que aconteceram nesse ano. Então a gente monitorou Páscoa, mães, namorados, pais, tá certo? E dentre essas datas comemorativas, a Semana Brasil é a disparada mais importante, tá? Então, só para te dar uma ordem de grandeza, né? A gente está falando que a Semana Brasil pode movimentar na economia do Estado do Rio de Janeiro 3,9 bilhões, né? E a segunda data comemorativa mais importante até agora, né? Depois da Semana Brasil, era Dia das Mães, que a gente calculou ia movimentar algo em torno de 1 bilhão, né? Então a gente está falando, olha, a Semana Brasil pode fazer movimentar na economia do Estado do Rio de Janeiro um número quase 4 vezes superior ao Dia das Mães, né? Agora o que a gente tem que ver é o seguinte, né? A Semana Brasil é uma espécie de... as pessoas veem, os empresários, né, as empresas envolvidas e o governo, é uma política inicialmente do governo, mas que teve adesão importante de grandes empresas, é uma espécie de concorrente da Black Friday, né? Assim, vou te dar um exemplo prático, né? Se eu fizer hoje, por exemplo, criar hoje uma data comemorativa e falar, olha, para estimular o consumo, não adianta eu criar uma data comemorativa amanhã, porque as pessoas vão consumir hoje e não vão consumir amanhã, tá certo? Então existe a possibilidade da Semana Brasil esvaziar a Black Friday, porque o dinheiro não é ilimitado. É evidente que essas medidas de estimular o consumo estimulam o consumo, mas a ideia é a seguinte, quanto eu estimulo o consumo, né? A gente está de olho, a Semana Brasil se tornou um evento do calendário do comércio super importante, é super importante para o comércio, particularmente importante para esse período da economia que a gente está vivendo. Qualquer medida de estímulo ao consumo é super bem-vinda, né? A economia está se recuperando, mas ainda está num nível não muito abaixo, mas ainda está num nível abaixo do nível pré-crise, tá certo? Então qualquer coisa que estimule o consumo é muito bem-vinda para a recuperação da economia. E você vai ver no próximo bloco. Centro Cultural da Justiça Federal deve reabrir as portas até o final do ano. Todos nos sentimos inseguros neste momento. Com quem trabalha nas eleições não seria diferente. A Justiça Eleitoral tem a maior consideração por você, mesário voluntário. Vai oferecer toda a segurança para que você exerça essa função importantíssima para a nossa democracia. Seja um mesário voluntário. Se você não faz parte do grupo de risco para o coronavírus, entre no site do Tribunal Regional Eleitoral do seu estado e veja como fazer sua inscrição. Você receberá tudo o que a lei prevê: alimentação, folgas, treinamento online, equipamento de proteção e materiais para esterilização. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. Para celebrar o Dia da Bailarina, no último dia 1º, o Teatro Municipal organizou diversas lives com artistas para contar histórias de bastidores, experiências da carreira, curiosidades do dia a dia e momentos marcantes da trajetória deles na casa de espetáculos. Na live desta sexta-feira, as convidadas são as primeiras bailarinas de ontem e de hoje, Ana Botafogo e Cláudia Mota. Elas vão contar um pouco das experiências da carreira e segredos da construção dos personagens. A live começa às 7 da noite no Instagram do Teatro Municipal. E começam na segunda quinzena de outubro as inscrições para a Escola de Dança Maria Oleneva, que forma os futuros profissionais do Teatro Municipal e é uma das principais do país. O Centro Cultural da Justiça Federal deve reabrir as portas ainda este ano. Localizado na Cinelândia, o prédio está fechado ao público por conta da pandemia do novo coronavírus, mas muitas atividades são realizadas pela internet. O Centro Cultural da Justiça Federal é o tema da segunda reportagem sobre os gigantes adormecidos da Cinelândia. O prédio é imponente, de arquitetura eclética do início do século XX. Os vitrais e painéis exibem um colorido diverso. As escadarias de ferro e mármore de Carrara chamam a atenção.
Tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio, INEPAC, o Centro Cultural da Justiça Federal ocupa a antiga sede do Supremo Tribunal Federal. Por dia, cerca de 300 pessoas visitavam o lugar antes da chegada da pandemia. O público vinha atraído por conta de uma programação cultural variada, como peças teatrais, sessões de cinema, música clássica, exposições, mas também pela beleza arquitetônica do lugar. Um café que funciona no andar térreo é parada obrigatória para quem visita o lugar. Tudo temporariamente sem funcionamento. Olhando assim, com as portas fechadas, ninguém diz que o Centro Cultural da Justiça Federal mantém viva uma programação com opções variadas para atender a um público que frequentava o espaço antes da chegada da pandemia. Nós começamos a fazer eventos utilizando as plataformas. Utilizamos primeiro a plataforma que o CNJ disponibilizou, a plataforma Cisco, e fizemos um evento sobre a memória da justiça, com alguns encontros. Depois fizemos um encontro sobre museus. E aí nós percebemos que nós poderíamos dar um passo mais à frente, que nós então poderíamos fazer eventos e transmitir esses eventos diretamente no YouTube. Nós temos atividades relacionadas à música, né? Muita coisa voltada para a música clássica, mas também para MPB, espetáculos teatrais, e aí espetáculos infantis também, contação de histórias, porque temos um educativo atuante, e temos também os seminários. E para encerrar essa parte, nós também temos uma revista, né, chamada Revista Lex Cult, que já realizou 2 edições durante a pandemia. E agora estamos planejando de fazer o evento Plataforma de Museus e um evento diálogos sobre a Constituição. Cada encontro será discutido um princípio da Constituição. Os editais para a seleção dos artistas que apresentam os espetáculos estão temporariamente suspensos, só aguardando o período de calamidade pública passar. Mesmo nesse período em que o Centro Cultural está fechado, uma equipe reduzida faz a limpeza, o arejamento do prédio, que requer cuidados especiais, e mantém a temperatura do lugar adequada para preservar o acervo. O prédio também passa por reformas nesse período. Nós estamos utilizando esse período para fazer algumas reformas, né? O elevador é muito antigo e estava constantemente dando problema. Aliás, os elevadores, porque são 2, né? Então, nós estamos trocando os elevadores, nós estamos reformando aquela escadaria de mármore, né? Algumas pedras ali que soltaram, que não é que soltaram, tem assim quebrado, né? A gente tem que conservar, porque o nosso prédio é considerado um prédio muito bem conservado, né? pelo próprio IPHAN, e a gente quer continuar com essa, vamos dizer assim, com esse título, né, vamos dizer assim, de edifício público, né, tombado, bem conservado. A diretora executiva Maria Geralda de Miranda conta as expectativas para a reabertura do lugar, que deve acontecer em dezembro ainda desse ano. Muitos servidores, né, e também eu me incluo, estão assim ansiosos para voltar, né? Precisamos voltar. Mas nós sabemos que quando nós voltarmos, nós também não seremos os mesmos, porque certamente nós vamos continuar também com programações online para atingir mais pessoas, isso com certeza, né? Eu acho que não seremos mais os mesmos. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.